Muito boa tarde a todos e a cada um dos presentes e também dos que se encontram online a acompanhar esta nossa conversa. Sejam muito bem-vindos às Conversas Ibileiras, que ganham hoje, julgo pela primeira vez, uma presença física aqui na Fábrica das Alternativas, a quem muito agradecemos por nos ter recebido. Esta conversa é ainda especial por se integrar no Festival O Mundo, que este ano tem como mote Uma Só Terra, e que está a decorrer até o próximo sábado, dia 22. Sem mais demoras, começo por apresentar os nossos convidados, que são aqui à minha esquerda Inês Cosme, e à direita Duncan Crowley. A Inês é membro da CENSE, Centro de Investigação Ambiental e Sustentabilidade da FCT Nova, e corrijam-me se estiver errada em alguma informação, e professora convidada de Sustentabilidade e Alterações Climáticas na FCSH também da Nova. Trabalha atualmente na administração pública, em análise da política ambiental, climática e industrial da União Europeia. Dedicou vários anos à investigação do decrescimento, explorando as propostas deste movimento e como articular as iniciativas da sociedade civil à política pública na promoção da transição para a sociedade, uma sociedade mais plural, sustentável e resiliente. O seu background é Engenharia do Ambiente, também pela FCT, detém um diploma de Estudos Avançados em Alterações Climáticas e Políticas e Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Lisboa. É então doutorada também em Estudos sobre a Globalização da Universidade Nova de Lisboa. Tudo na Nova. Tudo na Nova. Muito bem. Depois tenho então aqui Duncan Crowley, organizador do DEAL, que não é nada mais nada menos do que a Donut Economics Action Lab em Portugal, que será a rede portuguesa para a economia Donut, e que teve o seu arranque no início de 2021, muito recentemente, com o objetivo de dinamizar grupos de cidadãos que visa liderar a transformação do território de baixo para cima, portanto, com propostas usando o modelo da economia Donut. Presentemente, e mais uma vez qualquer correção aqui à informação que tenho, recentemente é secretário para a comunicação e social media na Ecolis, uma rede europeia para iniciativas de liderança das comunidades relativamente aos assuntos da sustentabilidade e alteração climática. É também produtor do networking Urban Community for Sustainability and Justice Cities e ainda investigador no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tudo certo. Em termos de formação académica, tem mestrado em Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e é doutorado em Arquitetura pelo ISCTE. Pronto, e com estas duas presenças fortes, apresentamos aqui hoje este tema que esperemos que seja de todo o interesse para quem nos acompanha. Eu já agora apresento. Sou Ana Barrela, pertenço ao movimento de cidadãos ibileiras, licenciada em Comunicação Social, tendo frequentado mestrado em Ambiente, Território e Desenvolvimento Sustentável. Sou desde sempre interessada pela defesa do ambiente e interessada pelos temas da responsabilidade social relacionados com o equilíbrio da atividade humana com a proteção de recursos naturais. Fiz também parte da equipa de comunicação que desafiou os portugueses a começarem a reciclar as embalagens a nível nacional, o que confesso que me deixou até hoje um sabor agridoce, por sentir que o conceito do usar e deitar fora acabou por ganhar um impulso bastante mais forte do que talvez desejaríamos, em desfavor da consolidação de um consumo sustentável, o que também é tema a desenvolver, certamente em muitos dos debates que estão a acontecer, até no âmbito do Festival do Mundo, que tem uma programação bastante interessante. Então, de Oeiras para o Mundo, a importância dos territórios locais no paradigma económico global é o tema que nos traz cá hoje. Vivemos hoje um paradigma económico global em que o anúncio de corte da produção de petróleo pela OPEP
sobrepõe-se ao anúncio da própria inflação a nível de 10% que varre a Europa. Ainda esta semana, um outro investigador na área das alterações climáticas, João Camargo, abre o seu artigo de opinião no Expresso, alertando para o facto de não haver energia que chegue para manter a normalidade do funcionamento do centro da Europa. A aposta no gás dos últimos anos enfiou, neste caso, o continente europeu nos bolsos da indústria fóssil e dos países que albergam, enquanto o clima colapsa, aos nossos olhos. Será esta a crise da civilização ocidental anunciada por Sergei Latouche, que nos falava na sua proposta de desenvolvimento, neste caso do degrowth? E passo a palavra a Inês, pedia-lhe que fizesse, aproveitando esta ideia, para nos apresentar aqui a ideia do degrowth, do decrescimento. Ok. E o que é que nos traz este modelo? Muito bom. Então, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui convosco hoje a debater este tema que, de facto, tem ocupado muito da minha vida e... Mais alto. Tem ocupado muito da minha vida pessoal, profissional. Isto depois mistura-se tudo, como sabemos, quando somos apaixonados por ambiente e sustentabilidade. E pronto. Da maneira como pusemos isso, que o Serge Latouche anunciou, parece que ele é um profeta. Mas sim, é verdade que é um autor muito importante no decrescimento, e fazendo uma pequena apresentação do conceito para quem não conhece, no fundo é um conceito muito complexo que várias pessoas podem ver de várias formas, tal como é a sustentabilidade, no fundo. No fundo, para mim, é uma visão de sustentabilidade que obriga a um grau grande de mudança da sociedade que temos hoje. Como sabem, podemos ter vários graus de mudança, desde, por exemplo, o crescimento verde, a economia verde, até ao decrescimento, que é uma mudança muito maior do que teríamos, por exemplo, noutros paradigmas. E, no fundo, a ideia do decrescimento é diminuir o tamanho da escala da economia, porque temos recursos finitos, não é? No fundo, é haver esta diminuição que passa pela diminuição da produção e do consumo, em vez de pensarmos apenas em soluções ambientais para diminuir a poluição, etc. Não é só isto é uma parte, mas no fundo também é muito um conceito de transitar para uma sociedade mais convivial e participativa. No fundo, a ideia é construir uma sociedade diferente, pensar de maneira diferente e não tentar arranjar, no fundo, pensos para tentar colar as coisas que estão a cair na sociedade, no fundo. É pensar de forma diferente, pensar que temos que voltar a ter comunidades mais resilientes, a ter alternativas, a sermos mais independentes também do mercado, no fundo, e podemos pensar desde este nível, que penso que também é o que vamos falar aqui hoje, é destes desníveis, tanto deste nível como do nível de políticas mais globais que podem ajudar. No fundo, não é suposto ser uma coisa voluntária, não é suposto ser um regime ecofascista que impõe, no fundo, estas questões, e mais importante que tudo, e para terminar, é só para os países ricos. Ninguém no decrescimento diz que os países que ainda estão em desenvolvimento bastante necessário têm que crescer. O decrescimento surge mesmo como uma ideia de justiça norte-sul global. No fundo, não há recursos infinitos e, por isso, nós, países ricos, temos que reduzir o tamanho da nossa economia para que outros consigam subir o seu nível de vida. Todos ao mesmo tempo é impossível.
Muito bem, então isso vai fazer aqui levantar uma série de outras questões relativamente ao termo e afim, mas gostaria também de ouvir um pouquinho o Duncan e gostaria de que introduzisse aqui como é que a economia donut apresenta uma solução que seja interessante para a sociedade em que o homem ao fim e ao cabo é um homem do hidrocarboneto, também assim chamado, que persiste em acentuar as desigualdades sociais, a alimentar a sociedade de consumo e o mito da abundância. Como é que esta ideia de modelo traz aqui interesse para este tipo de sociedade? Eu acho que, primeiro, tem muito em comum com a perspectiva de crescentista sobre os limites do crescimento, porque é lógico que o planeta tem limites, mas eu acho que a chave do Donut é bem mais tarde para ver as imagens também, porque com uma imagem bem clara foi possível para identificar o donut, a forma do donut que tem limites internais e externais. Os externais são os limites do planeta, não? Do carbono, da qualidade das águas, coisas assim, não? Que é parte das ciências naturais. Esses são os limites de existência para os humanos para sobreviver. Além disso, o limite internal foi o limite da qualidade de vida para todos os humanos no planeta, não? Questões sociais, só tem ambientais, external e internal, mais sociais. E se temos esta área, ou zona boa, não? Entre os limites internais e externais, temos um espaço para facilitar uma boa vida para todos, não? Isso é uma primeira coisa, muito mais fácil com uma imagem, não? Além disso, acho que porque o fundador, Kay Raworth, é economista, ela foi um rebelde do mundo da economia, depois todo o ensinamento no training, na universidade, diz, não, isso é incrível, porque não temos uma ideia sobre o porquê precisamos da economia, o que significa economia. Então, com isso com esses pensamentos ou preocupações sobre impactos os países como a África, não, ou continentes, com a qualidade de vida lá, eu irei para facilitar uma nova crítica da economia, mas também com essas imagens, e além disso, acho que foi uma chamada para as pessoas, não só economistas, mas os cidadãos, para ser parte da solução, que a nível de emergência, onde somos, precisamos que cada pessoa tem que ser responsável para a vida dela mesma, sua comunidade, até o resto do mundo. E eles estão oferecendo ferramentas, tipo open source, aberto para todos, para usar. E é uma chamada para todos para organizar todas as ferramentas, modificar um pouquinho sobre as dinâmicas locais, sobre a escala local, porque se é nacional de Portugal ou as LGs têm escalas diferentes. E também para chamar o resto da comunidade para participar nessa aventura, para construir a alternativa. Eu perguntava a Inês, este conceito é um conceito que surge no seio da economia. Portanto, temos aqui uma promotora que é uma economista que vem divulgar este conceito e que no seio da economia traz este novo modelo. O decrescimento, por outro lado, tem uma origem diferente, uma origem que gostaríamos de perceber também e desde logo houve uma questão do conceito, do próprio nome que foi escolhido, o decrescimento, em que há uma posição muito forte para que o nome não seja, não sei como é que costuma dizer, capturado. Quer falar-nos um pouquinho sobre isso? Sim, da primeira ou da segunda portanto, parte? Da vertente de como é que surge, em que contexto, em termos de conhecimento, e depois em particular do termo de crescimento. Okay. O decrescimento tem uma origem muito mais dissipada do que a economia donut, não é? Que foi proposta por uma economista. No fundo, a origem
remonta a um cientista natural que não falou de decrescimento, falou que rapidamente, pronto, as leis da termodinâmica não permitem de facto crescer infinitamente, e depois, quando foi traduzido para francês, apareceu este termo de décroissance, que mais tarde veio a ser traduzido numa série de línguas. Também e isto foi nos anos 70 que aconteceu. Também nos anos 70 houve eu penso que ele é filósofo, que é o André Gorz, que também usou o termo de décroissance num debate em que falava muito da questão, não só que não era possível, mas que se calhar era o desejável, no fundo. E depois aconteceu que uma série de outros conceitos foram sendo agrupados ao longo dos anos. Temos uma série de conceitos que são quase satélite, que é, por exemplo, a simplicidade voluntária, a convivialidade, a autonomia. Há uma série de conceitos que depois acabam por se agrupar ao conceito de crescimento. E resumidamente começou a surgir assim. Hoje em dia, e também começou a surgir em movimentos sociais, obviamente, muito mais anticapitalistas, talvez, entre outros. E também de geração de alternativas, no fundo, ao que temos hoje em dia. Depois, em relação à palavra em si, sim, há muita gente que não gosta desta palavra, acham que tem uma conotação negativa, e tem, no fundo, tem no sentido de que depende como vemos. O ser humano, e é uma das principais críticas, gosta de crescer, e gostamos de imaginar esta questão de que estamos em expansão infinita. E, no fundo, a questão de decrescer remete-nos para limitação, remete-nos para, muitas vezes... Um alerta, não é? Sim, no fundo, não se quer mudar a palavra porque todas as outras já foram capturadas. E mas por serem tudo capturado é que eu gostava de desenvolver. Sim, no fundo, o desenvolvimento sustentável, quando surgiu, era muito bonito. Pronto, tinha a ver com questões intergeracionais, inclusive, de que temos que deixar recursos para as próximas gerações e temos de diminuir os impactos ambientais, etc. E ao longo dos anos, esse conceito, o conceito de sustentabilidade, o conceito de economia verde, foi sendo capturado, no fundo, pelo mainstream. E o que é que isto significa? Significa que deixou de ser levado tão aprofundadamente e começou a ser incluído nas narrativas de empresas, de grandes organizações, e acabou por começar a perder força, no fundo. E estão sempre a surgir, se repararem, alternativas a este conceito. Exato. É o desenvolvimento sustentável, é a sustentabilidade, é o crescimento verde, é o crescimento inclusivo, é por aí afora. E agora espero que não seja capturado também, que é a questão da sustentabilidade regenerativa, espero que não seja capturado. E no fundo é isso, é mais como este movimento de crescimento... Por não ser tão apetecível, em termos... Sim, não, porque nunca uma empresa vai dizer que quer crescer, por exemplo. Sim, economicamente. Nunca digo nunca, não é? Mas em princípio ao fim não vai dizer. Quiseram que a essência do conceito tivesse transparente na palavra, de forma a que não houvesse essa tal captura que menciona. Sim, no fundo há pessoas que lhe chamam um slogan político, e em França é mesmo, existe um partido político para o decrescimento, porque de facto lá é um movimento muito mais político do que se calhar no resto do mundo, que acaba de ser mais movimentos sociais, academia, entre outras coisas. Mas nesse caso acha que ele tem, vamos lá ver, futuro no enquadramento económico das organizações, das sociedades e mesmo político, como dizia, por ser de tal forma tido como algo contrário ao que as pessoas habitualmente percepcionam como bom. Temos que falar mais um. Eu penso que depende do objetivo. O objetivo do decrescimento é criar uma crítica, é criar esta questão. Pessoalmente, acho que é difícil entrar assim,
desta forma, e se calhar é porque não consegue ser capturado. Também tem a ver com isso. Mas o que eu tenho notado ao longo do tempo é que as pessoas respondem mais a isto é para melhorar a nossa vida, é para termos uma vida diferente, menos materialista, voltada outra vez para a comunidade. E se imaginarmos uma vida neste paradigma, se calhar é mais fácil perceber que não estamos a perder, estamos a ganhar. E parece que estamos a perder, no fundo. E depois também há um autor de crescimento que é o Yorgos Callis, que é muito conhecido, é muito importante, e ele escreveu um livro que se chama Limites, e no fundo eu gosto muito desse livro porque é filosófico. Não sei se já leste o livro. Não. Mas ele diz que o conceito de limites, mesmo os limites planetários, estas coisas que ouvimos, não existe, é uma coisa humana. Há limites porque nós queremos viver para sempre no planeta, pronto, enquanto espécie, sim, exatamente. E no fundo ele mostra-nos que a autolimitação é a solução, e se nós decidirmos autolimitar-nos, não estamos a perder. É uma coisa que aceitamos que vamos ter uma vida diferente, no fundo é isso. Ok, há muito mais então aqui este despertar para algo que tem que mudar do que e portanto fazer disso a força deste movimento. O Duncan também está relacionado com algumas questões relacionadas com o decrescimento. Sim, total não. Portanto acaba por sentir que são obviamente modelos complementares. Sim, por exemplo, eu fui parte da formação do grupo de Transition Towns em Barcelona em 2009. Isso foi com o grupo de crescimento de Barcelona. Nesse momento foi interessante porque coisas para ser muito political ou não, sobre questões de objetivos e estratégias, não? Se somos um grupo super anticapitalista com a bandeira, muitas pessoas têm medo. Não, eu não sou anticapitalista, não? E se vamos, mas eu sou transicionista. Isso é muito mais acessível, não? Tem pessoas participando. Eu acho que DEAL e regeneração tem essas coisas porque tem essa dinâmica como uma palavra muito mais acessível e atrativo. Isso é importante. Mas eu sou decrescentista desde sempre. E ainda, porque para mim são as mesmas coisas. São maneiras diferentes para falar sobre o mesmo problema. Se continuamos nesse caminho, é o fim dos humanos, em breve. Ou temos a capacidade, a criatividade e vontade para dizer, não, isso não dá, temos que ir para aqui. Não temos certeza sobre o que é esse caminho, mas é para convidar todos para, primeiro, identificar que temos esse problema e, segundo, para entrar com experimentos juntos, porque não é uma coisa individual, é coletivo, juntos, em experimentos e identificar, pode ser outros experimentos que pode ser importante para mudar esse sistema. Isso, inclusive, o sistema político, mas também, por exemplo, a permacultura, de regeneração agora tem muita importância também, e questões até mais suaves, não? Questões sobre cultura, sobre relações entre nós, entre humanos, não? Tudo tem que ser parte dessa mudança. Muito bem. Nós temos estado aqui a falar em termos globais, não sei se há mais alguma coisa que, mesmo sei que trouxeram algumas imagens para vermos, antes de passarmos para as questões que gostaríamos de trazer mais locais. Se há, o Duncan tem a sua apresentação já pronta, se há alguma informação que queira partilhar connosco, mais complementar estas ideias que estamos aqui a partilhar. Eu acho que depois a imagem pode ser mais fácil para conectar as partes. Ok, mesmo com a Inês. Então, neste caso, gostaríamos então também de trazer aqui esta visão mais macro que nos trouxeram de cada um dos modelos para a importância local. Em que medida é que pensa que Inês, neste caso,
temos, em termos locais, digamos assim, muitas vezes falam-nos que não vale a pena tomarmos medidas muito pontuais, muito locais, a nível de proteção da natureza, de proteção ambiental e sustentabilidade, porque essas medidas só fazem sentido em termos globais, numa abordagem macro, e, portanto, localmente não podemos mudar nada. Concorda com esta abordagem? Em que medida é que poderão as políticas locais contribuir para que possamos viver dentro dos limites de sustentabilidade do planeta a nível global? Sim, eu discordo que não se deve fazer nada localmente. Em relação a se isso é a solução única, não acho que seja. Eu não tenho a solução, desculpem para vos dar também, mas pessoalmente acho que a minha opinião depende da motivação do dia, que é, será que conseguimos, para onde é que é melhor entrar? No fundo são pontos de entrada e tem que haver vários ao mesmo tempo. Localmente eu penso que é muito importante haver alternativas e estamos no sítio certo para falar disso, é uma fábrica delas, no fundo para mostrar que é possível fazer as coisas de outra forma, coisas que já fazemos hoje em dia, se calhar é possível fazer de outra forma. No fundo, e há outro tipo de coisas que são essenciais localmente. Eu não sei se vocês conhecem, eu penso sempre nisto quando falem de crescimento, a cooperativa Minga, em Montemoro Novo. Pronto, eu penso que é um excelente exemplo em Portugal de como estão a experimentar, que é essencial localmente, como é que se atrai pessoas até para um território mais rural, como é que as pessoas estão todas ligadas entre elas e acabam por ter mais força em cooperativa do que se tiverem negócios individuais. E muito mais coisas, o modo como gerem a cooperativa, ou seja, no sentido em que os modelos de negócio são diferentes, os modelos mentais são diferentes e agora há tanta gente a querer ir para Montemor porque aquilo está vibrante, o território, que eu sei que até os preços já subiram imenso, por exemplo, pronto, no local só por causa disso. É um exemplo de... É a oferta e a procura mais uma vez a funcionar. Exatamente. Mas eles estão a pensar, como é uma cooperativa integral, fazer uma parte de habitação que, no fundo, também é uma experimentação de como ver a propriedade e, no fundo, pode-se comprar uma casa, mas não se pode vender, que é para evitar a especulação imobiliária. E, no fundo, também é outra experiência que vai começar a surgir lá. E que eu penso que é um ótimo exemplo, por isso é que costumo falar dele. Agora, obviamente que temos coisas globais que é muito difícil. Eu às vezes penso, podemos estar todos a não comer carne e depois há quem viaje de jet privado todos os dias. É quando pensamos nestes desequilíbrios, não é? É massivo, não é? E a pessoa fica desmotivada. Mas acho que não temos que ficar desmotivados, temos que continuar a trabalhar e, no fundo, é preciso tudo. Mas localmente, essencialmente o que eu queria dizer é que acho que o mais importante é a criação de alternativas e mostrar que é possível fazer as coisas de outra forma. E a economia Donut traz-nos também receitas a esse nível mais prático de como é que localmente traz-nos certamente aí algumas propostas que estão a surgir a este nível, de como é que na prática, localmente, começamos a ter medidas que vão ao encontro destes modelos. Ok, eu entendo porque aqui em Portugal ainda não temos um grupo físico trabalhando em Donor Economy, ou DEAL, não? Tem pessoas, tem grupos falando um pouquinho durante o Covid, então foi complicado, mas foi complicado em todo o mundo. Tem países trabalhando com as ferramentas de DEAL, como Costa Rica, tem cidades como Amsterdã, tem comunidades pequenas, com bairros de Londres, e isso é importante, porque esses processos que têm a coisa da escala é ferramenta interessante. Então, sim, temos entre nacional e do bairro, sim, há de tudo. E eu acho que isso é parte da força do DEAL, não? Uhum.
Alguma dessas propostas tem para nos mostrar, que pudéssemos talvez... Algumas, mas são as imagens básicas deles, mas sim, tem algumas. Não sei se quer dar alguma orientação em termos de slides do que trouxe connosco, porque é sempre bom visualizar estas propostas. Ok, vou para tipo 10 minutos ou sim, mais? Sim, temos. Isso é uma apresentação para conectar essas ideias, não, sobre não do abstracto, mas sobre o porquê e algumas coisas práticas, não? Vou rápido. Então, obrigado por evoluir Oeiras e o mundo e esta fábrica incrível, não? É um pinga de esperança, então força. Então, vou conectar algumas ideias. Estou trabalhando com alguns grupos que são grupos de soluções juntos, trabalhando hedges and hedges. Estou trabalhando em propostas de acordo com ODS 11 e 13, mas não acordo com 8. Número 8, Sustainable Growth, crescimento sustentável. Isso é o problema fundamental com os ODS e com Capri, Senior Wall e outros diz que temos que remodificar essa ferramenta. Oikos. Essa é a nossa casa, em grego, oikos. A palavra oikos, logos, nomos é base da ecologia e economia. Oikos, casa, oikos, logos, ecologia, que é conhecimento de casa, e oikos, nomos é gestão de casa. Isso é fundamental. Ecologia e economia são duas partes da mesma situação. Esse senhor Satish Kumar é um craque nesses temas. Posso interromper só? Sim. O Satish Kumar é fundador de uma universidade alternativa em Inglaterra, que pensa que tem ecologia profunda como centro no fundo dos cursos. Sim. É uma alternativa. Sim, depois o pensamento da economia budista de E.F. Schumacher, não? Para viver com menos, não? Mas muito mais, eles têm muito mais coisas, mas o espírito de vida é incrível, porque isso não tem limite. Então, 50 anos atrás foi essa publicação, Os Limites de Crescimento, com essas figuras, não vou entrar, de crescimento. Inês vai explicar tudo isso, mas só para explicar, para manter a vida no mundo moderno hoje, precisamos de 1,7 planetas. Não temos isso. Temos que reduzir até o limite desse planeta, nossa casa. Sobre a permacultura, temos esse gráfico de Holmgren sobre a vida moderna nos últimos 150 anos foi isso. Estamos aqui agora. A questão é, temos 4 cenários. Podemos continuar, alguns acham que sim. Vamos manter esse limite, essa linha onde somos? Não é possível. Vamos ao cenário Mad Max, vamos ao colapso total. Fome, mortes, massacres, tudo, ou é possível para baixar a curva até os limites de novo. Isso é a base e proposta da permacultura e nos grupos regenerativos estamos trabalhando nisso. Isso é a base de Transition Towns e outros projetos. Finalmente, a pessoa sabe que temos uma crise ou emergência climática, finalmente, depois de décadas falando com os políticos sobre isso, porque não há planeta B e não temos muito tempo. Sobre a Donut Economics. Isso que Raworth, seu primeiro sketch, debut dessa coisa foi em 2012 e o livro foi em 2017. Esse trabalho ELM dos 9 limites das ciências naturais, de Rockström e outros, sobre se vamos além desses limites, temos problemas enormes. Portanto, esta é a parte exterior, não é? Que estava aqui do donut. Isso foi feito de cientistas naturais sobre a qualidade da vida, os limites, identificando que temos limites e vamos, além disso, pode provocar os tipping points, que pode provocar uma mudança enorme bem rápido, que pode provocar mudanças enormes, que pode
Isto só para interromper isto, depois explicar às pessoas, porque este nome de donut vem daqui, portanto, desta imagem que foi desenvolvida para ser a base do modelo. Isso foi a parte external. A parte externa. Para os humanos, para continuar essa aventura, temos que respeitar essas limites científicas. Isso não seja bom, não, isso é pura ciência, que a limites tem que respeitar, senão a planeta não tem problemas, ela vai continuar. Claro. O problema é se os humanos vão ser parte dessa história ou não. O planeta é que terá repercussões se nós respeitarmos esses limites. Isso, esse foi o base. E ela foi trabalhando com isso, Raworth foi trabalhando com isso, mas depois, isso onde é o dono agora, a parte verde, aqui temos os vermelhos exteriores, que é esses novos. Mas o trabalho foi também a parte social, no interior, que tem esses sectores, não sei, 11, 12... Esta é a imagem que nós temos presentemente, não é assim? Isso é a vida, portanto, mais ou menos agora. Estamos acima daquilo que devíamos estar a nível de climate change, de alterações climáticas, ali em cima, não sei se quer fazer a volta ao donut, na biodiversidade. Sim. Na biodiversidade aqui em baixo, à esquerda também temos grande perda a nível de utilização do terreno, das conversões de utilização do terreno, do solo, do uso do solo. E depois ajude-me aqui na parte... Os ciclos biogeoquímicos. Sim. Do azoto e do fósforo. Esta será mais complexa e, portanto, aqui serão os pontos em que estamos claramente a transgredir os limites. Mas ainda falta alguma data, porque não temos algumas que não têm nada. Está ótimo. Foi o ponto de partida, não é? Aqui foi o ponto de partida em que foi apresentado este donut. Mas para clarificar, porque a parte interior é importante, porque, por exemplo, ela foi trabalhando na África, não todos têm o mesmo acesso à água, acesso à qualidade de vida ou igualdade, não com todo mundo aqui no Portugal, não temos realidades diferentes, não? Foi um processo com esse framing para identificar onde somos entre os países diferentes até globalmente, e globalmente não é justo, nem não é sustentável. Então, temos problemas grandes. Mas a coisa importante é que, com essa ferramenta, é possível para identificar em que áreas temos que realmente problemas grandes ou um pouquinho menos. E isso, se a escala mais local, pode ser, é uma ferramenta para identificar onde somos. Portanto, se eu entendi bem, e para que todos fiquemos com a mesma ideia que o Duncan está a transmitir, portanto, agora nós agarraríamos nesta metodologia localmente, vamos ver onde é que ela vai sair dos limites, em que zonas é que estão mais afetadas por esta ação local, não é? Isso. Como é que ela contribui? E se somos capazes para e para morar na parte verde, vamos... A parte verde é a nossa visão. Por exemplo, aqui, isso se temos esta situação, temos vida. E vamos continuar, não? Por isso ela diz que porque com a forma que tudo é como um bússola, não? Porque é uma coisa para navegar no século XXI, não? Porque isso é uma coisa, não? Para identificar, temos um pouquinho aqui, não? O seu livro tem 7 pontos de trabalho para mudar o paradigma da economia, porque o mundo economista até agora foi um pouco inacessível. Então, se tem essas coisas, não vou entrar em tudo, mas aqui não? Por exemplo, mudança pode ser até agora, um economista, normalmente é um homem branco, velho, que tem sua perspectiva. E ela fez uma revolta contra isso até não. Olha, isso é a nova economia. Pessoas, humanos, cidadãos, pessoas daqui, da fábrica de alternativas, pessoas sembrando coisas no campo da África, gente fazendo seu teatro. Todos têm que ser parte da solução, porque todos somos
humanos, não? Nesse problema. Eu pegando aí, não sei se depois podemos voltar aqui se houver algum ponto que queira reforçar, mas pegando nisto, e a Inês também já falou, a abordagem do decrescimento ela não é igual para todos e, portanto, penso que está de acordo, ou a perspectiva é que mesmo em termos locais devem ser observadas diferentes abordagens relativamente ao crescimento ou decrescimento em função da situação económica e social das populações. Portanto, mesmo em termos locais, é um ponto que o vosso modelo, obviamente, propõe que seja tido em conta. Como disse, não é igual para todos os países. Se pensarmos de forma macro é mais fácil, porque no fundo, sim, há países que podem decrescer, podem-se dar esse luxo. Eu diria mesmo localidades. Localidades, eu não sei, porque no fundo, o que é uma localidade de crescer? Será que isso ia trazer grandes vantagens ou pensamos no país todo? No fundo, o que eu penso que interessa localmente é a criação de resiliência e de novos modos de viver. No fundo, o decrescimento é como o Duncan estava ali a mostrar também, é um pouco nos afastarmos do ideal de crescimento económico como ponto focal, não é? No fundo, afastar do PIB como único indicador. E isso é uma coisa mais macro, não é? No fundo. No sentido de começarmos a focar noutras coisas, no fim do crescimento económico. Embora seja mais macro, é sempre uma visão que a nível da freguesia, do município, continua a ser essa o ponto e, portanto, acho que... Eu acho que sim, por uma razão, por causa dos... E eu até ia falar disso há pouco e depois esqueci. Por causa dos modelos mentais. Exatamente. E que, no fundo, isso está na base dos eventos que vemos hoje em dia. E se queremos mudar os modelos mentais, isso acontece a todas as escalas. E, aliás, principalmente à escala das pessoas, não é da escala da economia de um país. Do indivíduo. Exatamente. E por isso, no fundo, acho que é essa a ligação com a parte local também. É a mudança de modelos mentais. Muito bem. Nós estamos já aqui avançados um pouco na hora. Gostávamos de abrir o debate, a conversa, quer aos presentes, quer depois também lá em casa. Não sei se alguém já está com alguma questão para apresentar aqui à Inês ou ao Duncan. Temos... Eu gostava de perguntar ao Duncan e também à Inês duas coisas diferentes. Quer só que lá em casa saibam quem está a falar? Carla Castelo, da Associação Evoluir Oeiras, e agradeço a vossa presença e toda esta explicação que nos deram aqui. Duncan, se nós, Associação Evoluir Oeiras, quiséssemos de alguma forma pôr em prática e pôr as mãos na massa num laboratório da Economia Donut, gostava que nos desses aqui alguns conselhos para como começar. Esta era para ti. Inês, relativamente ao decrescimento, nós vemos que há uma enorme crítica de quem diz que, enfim, é sempre importante crescer mais, até para haver economia, para que as pessoas mais pobres possam sair da pobreza. Aquilo que o decrescimento propõe é algo extremamente... é uma transformação total no modelo, que, à partida, as pessoas não entendem como é que será possível gerar economia, gerar rendimento, não criar um enorme desemprego, e acentuar ainda mais as desigualdades, seguindo a via do decrescimento. E gostava que explicasses melhor esta questão. Obrigada. Então, primeira coisa é para formar um grupo de Donut Economics aqui, pode ser a nível de Oeiras, ou pode ser algo mais local, ou algo diferente. Como as propostas na apresentação, temos a proposta de bioregionalismo, não? O que é o bioregião aqui? Vocês são parte aqui do grande região do Tejo, que é um rio, a bacia hidrográfica de Lisboa, até aqui perto, até o Torre de São Julián, até Madrid, Toledo. Essa área é uma comunidade.
do rio e os riozinhos, as pequenas, até tem a Lajeje, Amor, etc. Não? Eu acho que isso pode ser um dos fundamentais, não? Para identificar processos fractais de governança, e eu acho que os pequenos rios são um espaço muito interessante para começar. Então, conectando Barcarena, até Cassim, até Rio de Moro, isso é uma comunidade, porque vocês têm o mesmo rio, não? E se é possível para fazer mais força para esta área, para plantar mais árvores e usar essas para zonas para conectar com as comunidades, e se essa comunidade tem a capacidade para fazer um projeto sobre ou com as ferramentas do dono de canal sobre sua bacia, acho que isso pode ser um passo interessante e muito criativo. E não sei se as ligações entre Caxias até Cassim são muito fortes ou não, mas eu acho que isso é uma parte, não? Porque temos que reconectar muito mais entre as comunidades e conhecer mais e ter mais uma relação com nossos territórios físicos, para amar nossos territórios. Eu sou um imigrante aqui, isso é toda nova para mim, mas para vocês, as pessoas, orientenses, para reconectar com essas histórias e tudo, né? Porque eu acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente esquece a riqueza local dos seus territórios e também suas próprias famílias e histórias. Obrigada pela pergunta. Já não me lembro. Já podes repetir? Sim, no fundo era. Lembro-me de algumas partes. Nós vivemos num modelo em que nos dizem que se não consumirmos mais, não seguirmos, no fundo, esta rota, vamos prejudicar as empresas, vamos criar desemprego. Portanto, como é que o decrescimento responde a isto? A este paradigma que é físico e mental, porque as pessoas vivem a consumir cada vez mais, a descartar cada vez mais, e o que nos é dito é que se não fizermos assim, a economia sofre e sofremos nós, porque ao haver menos economia, há menos emprego, há menos rendimento disponível e os pobres ainda ficam mais pobres. Portanto, é esta a narrativa geral e gostava de saber como é que o decrescimento responde a isso. Bom, dentro do decrescimento há muitas visões. A minha própria visão desta mudança de modelos mentais e de uma visão mais positiva, outras pessoas têm outra. Pronto, essa é a primeira ressalva. O decrescimento, se for feito economicamente, como o sistema que temos hoje, dá numa recessão. Nós não queremos isso. Por isso é que se fala de um modelo completamente diferente. Agora, como é que transitamos para esse modelo? Aí é que está a pergunta de €1 milhão, não é? Acredito que haja muitas coisas que se possa ir fazendo para tornar a economia diferente. Começando dos modelos mentais. Se nós pensarmos porque é que nós consumimos, não é? As funções do consumo e o papel da publicidade nisso, por exemplo, vemos que nós consumimos para suprimir questões emocionais, questões de status, além de, obviamente, as funções do consumo necessárias. E por isso não é uma sociedade saudável, certo? Acho que todos concordamos que isto não é saudável e que isto foi acontecendo por causa do nosso modelo. Se começarmos a reverter isso de algum modo, é uma via. E isso pode ser por várias vias. Educação, dar mais autonomia às pessoas também para ficarem mais motivadas com a sua vida. Agora, obviamente que é impossível pensar assim, de hoje para amanhã, como é que vamos transitar para um modelo de crescimento. E, além, por exemplo, a minha investigação foi muito em que passo é que se podia dar, mas há quem ache que isto não é possível ser uma transição, que vai haver simplesmente uma catástrofe e depois faz outra sociedade a seguir, assim de existirmos.
mas no fundo acho que há várias coisas que se pode ir fazendo a muitos níveis, mas há um conceito no decrescimento que é a descolonização do imaginário. E no fundo nós temos um imaginário de uma sociedade que pode ser outro, não é? Podemos imaginar outro e no fundo é muito falado isso. Ninguém quer uma desgraça e falta de empregos, e eu pessoalmente acho muito difícil como é que vamos transitar, mas acho que temos que experimentar, senão temos que fazer qualquer coisa. Este modelo é mau para a saúde, é mau para o planeta, é mau para tudo, por isso não está a resultar. No fundo, não sei se respondi. Obrigada, Inês. Temos aqui mais uma pergunta. Oi? Posso? A questão de seguir o exemplo da Carla, se calhar falar um Pedia só para te apresentares também. O meu nome é Rui Veiga e vou seguir um bocado do exemplo, ou seja, vou se calhar focar um bocado nos mesmos temas de forma diferente. Ao Duncan, gostava de perceber se localmente, já que estamos a falar de Oeiras para o mundo ou para o mundo, e do ponto de vista gráfico, o que vimos ali, eu vejo aquilo como muito dinâmico. O Donut, como pode-se pensar no Donut a crescer, referenciando o planeta, o que é que aconteceu durante a escalada da economia, o que é que pode acontecer ao Donut no final. Se pode, com os dados que se têm hoje em dia de localidades, de Oeiras, por exemplo, se podia fazer um Donut regional, se isso foi feito em Barcelona, ou se eu pensar graficamente o que é aquele donut e como é que aquilo se podia passar às pessoas de uma forma mais perceptível e local. Lá está, local, concelho, a junção de municípios ou o país. Isso é. Eu vou tentar fazer outra pergunta e se calhar responder os dois, não sei, porque a Inês parece-me assim um bocado reticente a falar do local também, e fala de vários conceitos, filosofia, assim. Mas eu gostei muito do Duncan de falar da ligação dos vales, de um vale que eu aprecio muito e que vejo que tem esse potencial. E se um vale, por exemplo, pode ser produtor de alimentos, não vai já por si, se for bem, se a comunidade se juntar, se isso por si já não é um crescimento, ou seja, já não há menos transportes, menos poluição, se o local não resolve esse tipo de coisas. Obrigado. Inês, quero agora começar por tocarmos aqui. Sim, eu acho que sim. Obviamente que tudo o que podemos fazer para reduzir, para localizar a economia, vamos estar aí no sentido de crescimento. Eu não tenho propriamente reticências em relação ao local. Eu penso que isto também tem muito a ver com a maneira como nós abordamos os assuntos. Mas, no fundo, tudo o que seja uma filosofia de as comunidades serem mais autónomas em termos de alimentos. As comunidades, por exemplo, terem uma horta comunitária que não só são mais autónomas, como estão em conjunto a criar algo. Estar menos dependente do mercado, até há questões de moedas locais, etc., para resolver problemas que a economia cria, não é, no fundo. Tudo isso estamos aí na direção do decrescimento, sem dúvida. Pensando de forma global. Depois vamos precisar de outras coisas, não é? Dos sistemas de saúde, etc. Mas pronto, aí entra o Estado Social e como é que o gerimos também pode ser uma perspectiva de crescimento ou não, não é? Não sei se respondi, mas no fundo é isso. Se os territórios forem mais autónomos em termos de alimentação, se as pessoas dependerem mais umas das outras em vez do mercado, no fundo diria que estamos a ir nesse caminho. Para complementar isso, para ver a mapa de Oeiras, não? Tem algumas zonas cinzas como Algés e as outras comunidades, e tem muitas zonas abertas. Antigamente foi agricultura, coisas assim. Eu acho que foi muitas mudanças nesses modelos nas últimas décadas, não? Sistema de macro de mínima da fazenda, não? De Oeste da Irlanda. Então
muita coisa em comum entre as fazendas do campo lá e da coisa aqui, não? Que desafios e mudanças do mercado, todas essas coisas, a inversão da União Europeia também. Mas uma visão de um futuro que tem muita comida local, tem muitas comunidades muito mais conectadas, que tem pessoas que são parte do seu território, que estão viajando lá, conectando, fazendo aventuras, não comendo, bebendo a água do rio, tudo isso é possível. Para identificar caminhos, seja interessante para ver algumas outras, por exemplo, as ecoaldeias que são fora das cidades, e para ver que são que precisa para viver, não? Afinal, não é muito. Um pouquinho de terreno para produtos, para alimentação e algumas segurança também, mas não muito mais. É possível para replicar isso de aldeias, de ecoaldeias até cidades? Sim. Uma grande questão é a questão da governança, não? E eu acho que é local. Local é Conselho de Oeiras. Pode ser que sim, mas ainda isso é enorme. Tem modelos, por exemplo, em Rojava, em Síria, eles têm um processo que o primeiro ponto de assembleia é o bloco. Você tem a fábrica e o bloco aqui, isso é uma zona para a primeira assembleia. Depois, tem a quarteirão com os outros grupos juntos, até um pouquinho mais, até o bairro de Algés. E depois, com alguns outros bairros juntos, até, finalmente, Oeiras. So, essa ideia de local, temos que ser, eu acho que é mais local, não? Sobre a questão do Donald para implementar, sim, o site deal, o Donald Economics, eu acho que é donaldeconomics.org, não lembro exatamente, é aberta, porque ele se acredita em tudo tem que ser aberto para cidadãos, eles precisam de acesso direto a essas coisas, usar qualquer coisa e modificar se é necessário, porque o contexto do Reino Unido é diferente do contexto do aqui mesmo, não? E também daqui até Nairobi tem outra realidade. So, quando vocês, eu não moro nesse concelho, morando em Cascais, mas visitando aqui, plantando comida lá no Vale de Barcarena, com uma escola lá, mas se vocês têm vontade, pode ser super local, pode ser aqui só de Algés, se vocês acham que isso é sua escala, pode ser Oeiras também, se vocês acham que isso é interessante, mas depois disso pode ser passo para conectar com outros na rede global que fiz esta coisa, falar com eles, olha, que foi bem, que foi problemas, que são as barreiras, que truques para avançar, não? Tudo é possível, não? E tudo a rede é facilitando cada vez mais comunicações, mais ligações entre as comunidades. Não precisa de dinheiro para isso, só precisa tempo e vontade. Posso pegar numa coisa que o Duncan disse, porque liga-se com o decrescimento, que é, as pessoas não têm tempo, e isto tem a ver com trabalharmos muitas horas por dia, e portanto, lá está, eu tenho a dificuldade em falar só de um conceito em específico, porque são tantas coisas que temos de fazer ao mesmo tempo, e uma delas é reduzir o número de horas de trabalho, que é uma das propostas do decrescimento, porque a pessoa trabalha 9 horas, não vai para casa fazer compotas e uma horta urbana, não é? Pronto. E, portanto, é difícil. E isso é um dos conceitos que está ligado. Outra coisa que a falares me fizeste pensar foi que esta questão das pessoas se conectarem com a terra, seja na cidade ou fora da cidade, cria outra vez uma conexão com uma coisa da qual fazemos parte, mas achamos que somos diferentes, não é? O ser humano está um bocado diferente do resto. E o que é que isto cria? Empatia. E se nós não cuidamos de uma coisa que não temos empatia. E, portanto, isso é muito relevante. E esta ligação à terra, e sei lá, até aos alimentos. As pessoas, por exemplo, falam muitas vezes que eu como carne, mas não quero ver, nunca era capaz de ver ou de matar um animal. É uma questão associada a isso. Não estamos ligados ao processo e não aceitamos na totalidade do processo. Temos um distanciamento que nos leva a... É mais fácil nos desconectarmos emocionalmente. Sim.
E já agora, voltando ainda, não sei se era uma questão, mas juntando a questão ainda da Carla e do Rui, da aplicação da metodologia a nível local, isto vê-se, ou seja, nós conseguimos nas vossas partilhas de comunidades internacionais ver estas metodologias aplicadas a uma região e a outra, e onde é que estes temas são... Aqui o site, que é o DEAL, Donor Economics Action Lab, porque a coisa é para actuar, não só para pensar, e laboratório, porque todo um experimento grande, global. Aqui alguns exemplos de grupos, né? Não sei se estamos a ver todos a partilha. Estamos agora... Ok, muito obrigada. Aqui algumas imagens de grupos diferentes do mundo. Eu não sei tudo onde são. É precisamente esta diversidade que eu penso que estávamos aqui todos um pouco à procura, que é como é que esta metodologia, que foi muito bem aqui explicada, depois tem diferentes visualizações quando nós vamos aplicar aqui em cada uma das regiões, em cada país, em cada local, e isto é que dá essa dinâmica, sim. Isso é se depois você pedir a Marcelo para dizer, sim, isso, preciso, Portugal precisa isso. O Michael D. Higgins, nosso presidente de Irlanda, ele foi o primeiro chefe do Estado para dizer que sim, ele é um poeta, não? E também aqui o Amsterdã, e acho que isso foi fundamental na mudança, porque foi da cidade, fazendo com todo o planejamento da cidade, com os arquitetos, urbanistas, tudo, até o Time Magazine dizendo que isso é o fim do capitalismo, então isso é forte, não? E aqui foi um pouquinho do início do nosso trabalho aqui em Portugal, identificando as pessoas, participando, isso, né? Ou eles estão no Lisboa, ou a área metropolitana de Lisboa, mas pode ser preciso próprio. Ok. Não sei se temos mais alguma questão aqui na sala. Entretanto, temos uma questão online, vamos aqui, eu vou aqui apresentá-la. Portanto, é quem nos está a ouvir em casa, José Catela. Pergunta ele, porque havemos de crescer se, fora das atividades altamente consumidoras de recursos naturais, é fundamental desenvolver imensas áreas como as do cluster da saúde, as da educação, as dos transportes coletivos, da manutenção do estoque de equipamentos, da indústria de software, da indústria de conteúdos, da cultura, do turismo sustentável, das energias renováveis, etc. E não sei qual dos dois quer responder ao José Catela. Qual é a pergunta? Eu posso. Porquê é que havemos de crescer? Okay. Se temos aqui tantas atividades, tantas áreas consumidoras de recursos naturais que são, apresenta ele como fundamentais a desenvolver, como seja então todas estas que enumerei. Posso começar. Isso é como aos países, não temos de crescer na saúde, não temos de crescer na poluição dos carros, nas coisas que essencialmente estão a fazer mal. Não é nas coisas, queremos crescer na cultura, na saúde, na educação. Podemos é crescer de outra forma, não? De formas também mais imaginativas, mas sim, a minha resposta curta é esta. Isso leva-me também aqui uma questão que eu fiquei há pouco quando o Duncan falou que trabalhava com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas que não trabalha com o número 8. Não. E eu gostava também de ouvir, só depois, claramente, gostava de que explicasse um pouco mais essa ideia, mas gostava de ouvir como é que o crescimento também se relaciona com estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Onde é que ele se aproxima? Já agora é a minha pergunta de sal. Onde é que este modelo se aproxima dos ODS e de onde é que ele se distancia? Vou tentar responder. Os ODS, como sabemos, são um mínimo denominador comum. Foi o que aqueles países todos conseguiram acordar e já... Temos matemática. Já existir já é qualquer coisa. Esse esforço comunitário dos países todos. E eu penso que o decrescimento não se relaciona muito com a ideia por detrás dos ODS. Obviamente que se relaciona com os objetivos. Acho que ninguém vai dizer que, além do número 8,
que eu concordo, ninguém vai dizer que não queremos educação de qualidade ou igualdade de género, não é? Portanto, na essência dos ODS, há uma relação direta de nós queremos isto. Mas uma vez li uma coisa de uma autora que fazia uma comparação entre os ODS, entre aquele indicador da felicidade bruta do botão, entre o Ubuntu e o Bem Viver, que são perspectivas. O Ubuntu é da África do Sul, África, e o Bem Viver da América Latina, que são perspectivas diferentes. E esta comparação eu achei maravilhosa, porque dizia uma coisa que eu nunca tinha pensado, e acho que é isso que eu vou deixar aqui para vocês também, que é o slogan dos ODS é não deixar ninguém para trás. E logo aí diferencia-se do crescimento. Porquê? Então quer dizer que há pessoas à frente. Há países que estão à frente, há uma hierarquia. E à frente no quê? Provavelmente no crescimento, no desenvolvimento, no PIB. Pronto, e então acho que se diferencia bastante o que está por trás, no fundo. Que é o mesmo, de sempre. Ao fim e ao cabo, também há aqui mesmo esta necessidade de reformular conceitos e de puxar o que está bom nesses conceitos, claro, e seguir com esse aperfeiçoamento desses objetivos que ao fim e ao cabo são comuns muitas vezes. O número 8 quer dizer alguma coisa sobre ele ainda? Sim. E dizer às pessoas o que é. Porque bueno, antes do número 8, temos problemas com a ideia que quase agora é fundamental, sustentabilidade. Porque aqui que foi feito o trabalho do Sr. Reid, Bill Reid, 2007, foi, a sustentabilidade é fazendo coisa um pouquinho menos mal. E não tem problemas com o sistema em total, porque onde somos muita destruição, e temos um sistema que não tem capacidade para continuar, mas a ideia é que vamos fazer uma pequena zona verde aqui, ou uma placa solar, ou coisa, essas ideias, essas soluções sustentáveis, temos que ir muito mais além disso, porque isso é a base da regeneração, que temos que aprender primeiro como podemos viver com a natureza de novo, e mais disso para ser uma parte da natureza, para sentir uma parte da natureza de novo, porque não é algo novo, e também para realmente como podemos trabalhar com todo esse dano que a gente fez. Isso é fundamental. Mitigar o que... Sim, não lembro a palavra para o fix, não? Para corrigir, para corrigir os problemas. E temos que trabalhar com a natureza para corrigir essas coisas, não? Então, isso é uma coisa fundamental, porque o propósito da sustentabilidade é limitado, primeiro. Mas é uma parte do história ocidental, Europa passando para o resto do mundo com sua ideia de progresso, e todo na América Latina, na África, precisamos isso. Isso é o modelo de riqueza, de vida, de sucesso na vida. Mas isso é uma proposta que é fundamental, que não dá, porque é uma loucura. Se toda a China quer um carro, tchau, humanos, não? Então, isso é um tipo antes disso, que o problema do framing é problemático. Mas isso é afinal de um processo largo e que foi feito com muita participação dos países do Sul em desenvolvimento, e isso é importante. Quando a gente foi morando em Brasil para ver os extremos da violência, da vida, da pura extremos, não? Isso é importante que essas pessoas, esses países estão participando na construção de algo que eles acham que sua voz foi ouvida. Isso é importante. Mas, com o número 8, a ideia de desenvolvimento sustentável, que foi a base da economia por décadas agora, é um oxímoron ou algo assim, que não é... Porque
não tem lógica, porque uma espécie de crescimento verde também assim chamado. tudo verde, todos esses tipos de verdes que nós exatamente. Porque fundamental e temos que identificar que somos muito mais além dos limites, então temos que baixar de novo. Isso é nosso desafio humano. Se somos capazes para baixar até um limite sustentável, vai ser vida no futuro. Mas se continuarmos neste caminho, pode ser o futuro de 1% do 1% em seus super modos de transporte até outros planetas e para o resto a morte, ou é uma sociedade justa e igual para todos, que todos têm os mesmos direitos para sobreviver e viver com qualidade de vida. Eu acho que isso é fundamental, porque número 8, que o driver dos ODS é problemático. E tem muitas pessoas dizendo que se é possível para modificar isso, sobre a que tipo de crescimento e que tipo de decrescimento, em que áreas, isso é um debate muito mais complexo e difícil, mas temos que entrar nisso. Muito bem. Gostava, não sei se há, mais uma vez pergunto se há mais alguma pergunta, quer lá de casa online, quer presencialmente. Se não, deixava aqui um desafio para cada um, nos deixar aqui uma mensagem motivacional, neste caso para Oeiras, porque é aqui que estamos e partilhando aqui localmente estas ideias do crescimento e da economia donut, deixar esta motivação para Oeiras para que se possa projetar a construção desta ideia do crescimento, desta ideia da economia donut, e a quem é que endereçariam esta ideia, ou seja, quem poderíamos deixar uma mensagem simples para o público que vocês acham que é mais interessante e que vai pegar numa ideia e noutra ideia. Posso? Eu penso que o desafio em qualquer território muitas vezes até é juntar as pessoas, e vocês até no movimento até já têm isso, portanto isso é bom. Eu diria que deve-se fazer um diagnóstico do que de facto existe no território e depois começar a criar pequenos projetos ou a promovê-los, para que, mas tudo com uma lógica por trás, e a mensagem no fundo é essa, antes de qualquer coisa, se calhar fazer como fizeram vários governos numa aliança da economia do bem-estar, não sei se já ouviram falar disso, que no fundo fizeram uma participação massiva com a participação massiva da população, perceber que valores é que queremos para o nosso país, e isto aplica-se a um território, a um bairro, ao que quisermos. Que valores é que vão pautar tudo o resto? E depois trabalhar a partir daí, e não ao contrário, que é preciso crescimento económico e depois para baixo. Não tem lógica, se formos pensar bem, não tem lógica. O que tem lógica é criar uma base comum, uma visão para o território, acho que isso é muito poderoso, e a partir daí começar a trabalhar em grupos de como é que vamos implementar estes valores nas várias áreas, no fundo, diria isso. Não sei o que é que... Obrigada Inês. Se me lembrar depois do Duncan dizer alguma coisa, pode ser que... Claro, pode acrescentar. Duncan, qual seria a sua mensagem e a quem é que iria dirigir? Eu acho que... Pode ser diferentes pessoas. Eu não percebi que era para dizermos também. Sim. Se quiser... Não, força. Eu acho que é sempre interessante para começar com os sonhos, não? Porque normalmente somos enfrenta os problemas e não? Toma pausa, entra numa zona, tem muitas zonas verdes aqui, entra com amigos e passa tempo para sonhar sobre que futuro vocês querem, não? Pode ser 20 anos, 50 anos, qual é realmente importante na vida para as crianças, para o futuro, para tua história portuguesa, que tipo de futuro vocês querem. E quando vocês têm uma ideia eu quero isso, ou nós queremos isso aqui para Algés ou para a fábrica de alternativas, não?
quando vocês têm esta visão, esse sonho, isso é fundamental, isso é como uma força para abrir caminhos e abrir aventuras para chegar a esta coisa, porque tudo é possível. O problema é que a gente quase sempre são bloqueando os mesmos, porque não tem essa ideia. Se você quer ir lá, vocês querem. Então, eu acho que é isso. Mas vocês têm um território incrível. Pouco que eu vi é muito especial e tem uma história muito especial. So, lembrar isso, conectar com as histórias dos avós, com a história local. Sim, porque eu não sei se todos são conectados 100% ou um pouquinho não, mas muitas vezes foi, aqui foi uma árvore muito famosa de madronha ou de maçã, qualquer coisa. Se essa ainda existe, pode ser interessante para fazer um caminhada com os avós, para comer, para passar tempo juntos e para desfrutar esse tempo que temos. Posso complementar? Claro que sim. Porque o Duncan também, isto vai-se trocando ideias e vai-se pensando. No fundo, quer dizer, o que estavas a falar é precisamente essa criação de empatia e de histórias, não é? Nós movemos-nos à base de histórias. Mas no fundo, acho que é importante, a nível das alternativas e das pessoas se moverem, não é? Criarem outras coisas, mas pensando no outro público, por exemplo, os políticos. Eu penso que é muito importante criar uma democracia mais direta, haver mais decisão do lado das pessoas, não achar que as pessoas não sabem o que é melhor para o seu território, ou que é muito ineficiente. A democracia é muito ineficiente, não é? A curto prazo é muito ineficiente, dá-me trabalho, mas é o que é importante. Portanto, assim, em níveis diferentes era isso que diria. Muito bem. Penso que já falámos aqui largamente sobre os temas que nos trazem hoje. Certamente, se continuássemos aqui a puxar cerejas, viriam à conversa e iríamos ter aqui outras perspectivas para desenvolver. Quero agradecer aos dois, a Inês, a Duncan, a todo o público que está aqui connosco, quem está a assistir em casa, e deixar aqui uma frase que fiquei nós temos vários, como vimos, vários locais onde podemos desenvolver este tema. Há um documentário que é precisamente Crescimento, o mito da abundância e a simplicidade voluntária, e que tinha uma frase que eu gostava de deixar hoje para concluir, sem antes não deixar de agradecer a quem organizou a conversa, à fábrica das alternativas que nos acolheu, a todos que participaram e que permitiram que esta conversa fosse possível. A frase que vos deixo é esta: a solução não passa por partir o bolo, chegou a hora de mudar a receita. Muito obrigada e uma boa tarde. Muito obrigada.